maravilhosa. Eu me lembrei dessa palavra hoje, pela manhã, que desde quando os pescadores estavam movidos pela fé para pescar, eu só tirei a minha vara do porta-mala hoje, quando eu fui limpar meu carro. Eu me lembrei dessa palavra. Falei, Senhor, muito obrigado. É uma palavra maravilhosa, irmãos, que nós que pregamos o Evangelho, nós podemos ver que foi um chamado lindo aonde esses discípulos tiveram. Foi um chamado lindo aonde esses discípulos foram escolhidos por nosso Jesus. Mas eles tiveram que fazer algo. Eles tiveram que fazer algo muito importante, que é a renúncia, para poder servir Jesus, para poder enxergar aquilo que Jesus queria para com a vida deles. Então eles tiveram que renunciar a algo muito importante. E uma das coisas que eles tiveram que renunciar era a família. Louvado seja Deus. Então, lá em Lucas, no capítulo 5, fala assim, e seu versículo 1 fala assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazem-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderaram deles e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E lavando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Amém. Essa palavra, irmão, é muito interessante, porque Deus, Ele me fez lembrar, como eu disse, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar quando eu estava limpando o meu carro, e eu tirando aquelas varas de dentro do porta-mala, me fez lembrar dessa passagem. E eu me recordei quando nós, varões, estávamos aqui, pastor falando: vamos pescar, e nós comentando: não, nós vamos passar mal, vamos fazer isso, vai fazer aquilo, né? Mas mesmo assim, muitos foram pescar, né? E muitos pegaram, muitos não pegaram, uns dormiram, outros não. É assim, o presbítero Paulo já foi 5, 6 vezes no alto mar. Somente uma vez, irmão, que eu não passei mal. O resto só foi pela misericórdia de Deus. Não consegui nem ficar em pé. Mas Deus está preparando outra para nós. Eu já falei para minha esposa hoje: eu vou participar em nome de Jesus, e vai dar tudo certo, irmão Luciano. E eu creio. Mas, irmão, o que me chama a atenção nessa pescaria maravilhosa foi que
Ele preparou tudo. Jesus, irmão, Ele preparou de uma forma tudo para esses homens, da importância que era de obedecer. Da importância, irmão, não era da quantidade de peixes que ele ia pegar, mas sim da importância de obedecer a palavra de Deus e de saber quando voltar a participar quando você passa um momento frustrado da sua vida. No momento de saber voltar quando tudo está indo mal e quando tudo não está certo. Jesus, ele quis passar para eles, deles poder acreditar no momento de um dia frustrado. Nós sabemos que o nosso irmão Pedro, ele era conhecedor de pesca. Ele sabia, irmão, o momento certo de lançar sua rede. Pedro, ele sabia onde que estavam os peixes. Porque pescador é assim. Pedro, irmão, mas ele vendo que Jesus falou para ele voltar para o alto mar e lançar suas redes. Eu imagino Pedro falar assim entre ele, falar consigo mesmo, falar: Senhor, esse homem deve estar doido, pastor Diego. Eu pesquei a noite toda, lancei a minha rede a noite toda, não peguei nada. E ainda ele, estou cansado, com as minhas mãos cansadas, meus braços cansados. Fiquei a noite toda, estou com sono. Agora já terminei de lavar as minhas redes. Agora chega um carpinteiro, que nem pescador é, entende somente de madeira, de fazer banco. E as suas vestes ainda é uma túnica, nem roupa de pescador tem, e me manda eu voltar para o mar para pescar. Eu imagino Pedro pensar com ele assim, porque, irmão, é fácil para mim, é fácil para você dar palpite daquilo que você entende, opinar daquilo que você conhece. É fácil para o pastor Diego chegar para mim e falar: presbítero Paulo, hoje eu vou te ensinar a montar essa válvula. Hoje eu vou te ensinar a você montar essas mangueiras, dar esse aperto, montar esse torquinho para você dar o torque nesse parafuso, porque ele conhece. Mas eu que não conheço, irmão, eu vou ter que procurar manuais e poder correr atrás. Mesma coisa da forma dele, se eu colocar ele num torno ou numa fresa, colocar ele num torno CNC, como é que ele vai se comportar diante daquela máquina? Se eu não explicar, se eu não passar para ele as coordenadas, se eu não passar para ele e ele não correr atrás de conhecer e buscar. E na minha vida, irmão, na sua vida é dessa forma. Se você quer ter uma experiência com o Espírito Santo, se você quer ter uma experiência com Deus, é necessário você conhecer, é necessário você buscar a Deus em oração. E de que forma que você conhece a Deus? É caminhando com Jesus Cristo, é andando com Ele, é orando, é colocando o seu rosto em pó, falando: Senhor, eu quero mais de Ti. Não tem como você não conhecer Jesus se você não orar. Não tem como você conhecer Jesus se você não tiver uma intimidade com Ele. Não tem como você conhecer Jesus se você não vir para a igreja e pedir para Ele: Senhor, hoje estou aqui, eu quero mais do Teu Espírito Santo. E Pedro, irmão, ele falou quando nós lemos, ele entendeu o que nosso Jesus queria para a vida dele. E Jesus, irmão, ele estava ali no meio daquele mar, daquele lago, pregando o evangelho para uma multidão. Ele viu a situação de Pedro, e quando ele pediu que Pedro se afastasse um pouco, e ele entrou e começou a pregar para a multidão que ali estava,
começou a falar do Evangelho. E Pedro ali limpando a sua azeite, guardando a sua azeite. Mas Pedro estava ligado, estava ouvindo a palavra também. Só que a Bíblia não relata que teve milagre. A Bíblia relata que Jesus estava ministrando, falando da palavra. Mas a Bíblia não relata que havia milagre. E quando Jesus terminou o seu sermão, Jesus falou para Pedro: Pedro, agora vamos para o alto mar. E tem algo, irmão, muito interessante. Como eu falei, cansado, frustrado, porque ele tinha um compromisso com aquela pesca. O compromisso de Pedro, irmão, não era pegar os peixinhos e comer com a família somente, e dar para os vizinhos, e dar para o tio Paulo, dar para o pastor Diego. Não! O compromisso de Pedro, irmão, era pegar os peixes, porque ele tinha um compromisso com as dívidas dele. Ele tinha que pagar as suas contas. Era o trabalho de Pedro. Pegar os peixes e vender para poder comer no dia seguinte com a família. Era o trabalho dele, era o sustento. Então Pedro, irmão, eu imagino ele frustrado. Eu imagino ele triste, porque ele dependia do quê? Da pesca. O sustento dele vinha da pesca. Imagine ele sair daquele barco naquela manhã e não pegar nada e pensar: meu Deus, o que vai ser de mim hoje? O que vai ser de mim hoje? Eu penso comigo, irmão, que Pedro falou. Eu penso comigo que Pedro imaginou assim: tudo bem, hoje não foi bem, hoje não deu, mas amanhã eu tenho certeza que eu vou voltar, eu vou pescar e vai dar tudo certo. É assim na minha vida, na sua vida. Tem dia que nós vamos para o trabalho e muitas das vezes não dá certo. Tem dia, meu irmão, que eu chego no trabalho, eu pego um desenho, eu pego um documento, eu começo a fazer um programa na máquina, vai tudo errado, irmãos. Por causa de um ponto que você não enxerga no programa, ou uma vírgula, o programa não roda. Você bate 4 horas e o chefe fala: você ainda não conseguiu fazer esta amostra. Eu falo: meu Deus, ainda você não conseguiu fazer essa peça. É por causa de um ponto, irmão, por causa de uma vírgula que você esquece no programa, a máquina não roda. O programa não roda. Ainda é perigoso você ainda fazer uma colisão da máquina com a ferramenta, com a peça e quebrar. Ferramenta que custa 20 mil, 30 mil, 40 mil. E você ouvir. Mas por que eu estou falando isso, irmão? É para você entender a frustração do nosso irmão Pedro. Porque ele estava no trabalho. Ele estava trabalhando porque ele precisava levar o sustento para a família. Ele precisava levar o sustento para a família. É diferente, irmãos. Tem dia, irmão, que os dias maus vão bater na minha porta e na sua porta. Como foi falado aqui hoje pelo nosso pastor. Tem dias, irmão, que você vai levantar e você vai precisar ir no médico, pastor Diego, porque você não é super cristão e você vai ter que tomar uma injeção no bumbum. Mas tem dia, irmão, que você vai precisar tomar um remédio cardenal na vida. Mas o Senhor, Ele nos sustenta, o Senhor, Ele nos guarda, o Senhor, Ele nos livra. E por que eu vou questionar a Deus? Que Ele é conosco. Por que eu vou questionar a Deus e falar assim: Senhor, se o Senhor não me livrar hoje, eu não quero mais saber de Ti. Se o Senhor, Pai, não me der essa bênção hoje, eu não vou conseguir mais caminhar. Mas você tem que glorificar a Deus, você tem que louvar a Deus, irmão, que você está aqui hoje, que você está sentado nessa cadeira e poder glorificar a Deus e poder exaltar a Deus. Porque se Jesus voltar hoje, como está a tua vida? Se Jesus voltar
dia. Nós não entendemos, como Pedro não entendeu, por que ele não pegou nada naquele dia. Por que Pedro não pegou nada naquele dia, irmãos? Porque nós, muitas das vezes, nós queremos que venha de mão beijada. Muitas das vezes nós queremos que tudo venha na minha mão, na sua mão, de mão beijada. Fácil. Já pensou que Jesus falasse: Pedro, vai por uma alto, eu vou remar para você, porque não tem motor naquela época, não tinha motor, pastor, então eu vou remar para você até eu chegar no mar alto, Pedro. Até isso eu vou fazer por você, Pedro. Até isso muitas das vezes nós queremos, irmão, que Jesus rema para nós. Nós queremos que Jesus coloque a gasolina no nosso carro. Nós queremos que Jesus, irmão, traz o pão para nós, e nós não movemos uma palha muitas das vezes. Já pensou Jesus falar assim: peixes, pula, começa a pular dentro do barco? Jesus poderia falar isso, irmãos. Dá ordem aos peixes, começa a pular. Pedro só com o braço cruzado, esperar os peixes pular dentro do barco. E queria ainda que Jesus ainda limpasse para ele. Ainda queria que lavasse a rede para ele. Tem pessoas, irmãos, que é dessa forma. Jesus, irmão, ele dá alternativas. Jesus, ele nos dá oportunidade. Basta a gente crer, acreditar e fazer a minha parte, fazer a tua parte. Coisas, irmão, infelizmente, que muitos não estão fazendo mais. Não estão fazendo mais por aí. Por isso que eu me alegro, irmãos, quando eu vejo a casa do Senhor, quando eu posso ver a cada rosto adorando ao Senhor. Eu sei que você tem os seus afazeres durante a semana. Eu sei que você tem os afazeres com a tua família, com os seus entes queridos. Eu sei que você tem os afazeres no trabalho, como todos nós temos. Mas tem um momento, irmão, que nós temos que separar o nosso dia, a nossa hora de adorar ao Senhor, reservar um tempo de adorar a Deus. Por isso que você fala assim: hoje tem culto, hoje é domingo, hoje tem culto, eu vou para a igreja, vou adorar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida, pelos livramentos que Ele tem feito em minha vida, pelo meu trabalho que foi tudo bem essa semana. Oh, tive um problema no trânsito, não tem problema, mas eu estou aqui para adorar a Deus. Ontem mesmo eu fui para Mogi, fui fazer um exame, vim, meu irmão, cheio de aparelho no corpo. Aí fui virar uma rua lá, o cara quase bateu no meu carro, abriu o carro assim que eu parou, abriu o vidro, a minha esposa viu, falou um monte de palavrão sem eu fazer nada. A minha esposa viu e falou: nego do céu, não tem problema nenhum. O vidro dela estava aberto desse tantinho, me xingando, pastor. E eu não estava errado. Porque o inimigo, irmão, ele é sujo. O inimigo é astuto. Ele quer tirar você da presença de Cristo. Ele quer, irmão, que nós se tornamos um dele, um deles. E nós não podemos ser assim, jamais. Porque a graça, irmão, a graça do nosso Senhor, Ele nos sustenta. A misericórdia do Senhor é tão bom para com as nossas vidas, que Ele nos ajuda a perseverar, a continuar perseverando. E Pedro, neste momento, irmão, imagino ele ali lavando as suas redes, e Jesus ministrando, falando da palavra e falando para Pedro assim: Pedro, agora vamos voltar, vamos para o alto mar agora novamente. E muitas pessoas ele não vai, irmão, infelizmente.
pessoas, irmão, que vêm para o culto hoje, se não recebeu um milagre, se não recebeu uma cura, se não recebeu uma bênção do Senhor, na semana que vem não volta. Eu falo isso no modo geral, não fiz pela fé, glória a Deus, não tem isso. Mas eu falo isso no modo geral, irmão, que nós estamos vivendo no mundo espiritual, no povo evangélico hoje. As pessoas, irmãos, estão buscando o Senhor por coisas materiais, por bens materiais, buscando o Senhor pelo milagre que recebeu há um ano atrás, por mês atrás, ou uma semana atrás. E tem momento, irmão, que se esquece. Você se lembra do povo, irmão, que estava no deserto, sofrendo, irmão, na mão de Faraó? Quando Deus foi lá e livrou o povo, irmão, fez tantos milagres, abriu o mar para o povo passar, mandou maná do céu para o povo se alimentar, irmãos. Mas mesmo assim, eles se esqueceram de Deus. Mesmo assim, se esqueceram o que Deus prometeu para eles. Foi, irmão, no piscar de olhos, veio a murmuração. Nós esquecemos, irmão, tão fácil daquilo que Jesus faz nas nossas vidas. Nós esquecemos tão fácil, irmão, que Jesus fez no ano passado. Nós esquecemos tão fácil, irmão, da onde que Jesus nos tirou. Nós nos esquecemos tão fácil daquela porta que Deus abriu. O ser humano é assim. Esquece fácil dos milagres, das bênçãos. E bênção, irmão, não é somente carro. Bênção, irmão, não é somente uma casa. Bênção, irmão, não é somente uma cura de um câncer. Não é isso. Bênção, irmão, milagre é que nós fizemos a parte onde nós visitamos a tia do irmão Diego ali. Fizemos 3 dias de oração, aonde uma família, irmão, que servia outros deuses e se prostrou e aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. E ela se confessou com a boca dela. Glória a Deus. E depois de um mês levar. E depois de um mês Jesus recolher. Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes nós não vamos estar preparados. Nós não vamos estar preparados. Aleluia, Jesus. Porque se Jesus dá uma bênção para você hoje, se Jesus te dá uma cura para você hoje, se Jesus te dá uma bênção financeira hoje, você vai permanecer na palavra, você vai permanecer no caminho a qual Ele quer que você esteja. Muitas das vezes nós não vamos permanecer, irmãos. Muitas das vezes nós não vamos permanecer nesse caminho que é Jesus Cristo. Se Jesus tivesse enfermidade hoje, Senhor, eu prometo que eu vou ser fiel a Ti. Mas Jesus, Ele conhece o meu e o teu coração. Como Ele conheceu Pedro. Pedro falou que ele ia negar e acabou negando. Judas andava com o nosso Jesus, via os milagres no nosso Jesus, e não tinha salário não, irmãos. E não tinha salário não. Eles caminhavam com Jesus e não tinha salário, mas ele estava com o Senhor. Eles caminhavam com Jesus. Ele fez o milagre acontecer. Como Judas não tinha salário, ele começou a meter a mão. Quando ele começou a meter a mão, o que aconteceu com a vida dele? Perdeu a sua vida, tirou a própria vida. Porque aquele que anda com Jesus, irmão, se não andar sério, se não andar reto, irmão, um dia, irmão, vai pagar um preço. Meu Espírito Paulo está falando, é a palavra de Deus que fala, irmãos. É a palavra de Deus fala. Se nós não andarmos na palavra, se nós não
temos que ser obedientes a Ele. A palavra de Deus fala que nós temos que caminhar com Ele, obedecer a palavra dEle. Eu louvo a Deus, irmãos, pela tua vida, como eu disse. Eu louvo a Deus, irmão, quando eu olho para cada rosto, porque você não tem um ano de crente, você não tem um mês de crente, você não tem 2 meses de crente, porque eu já vou para 3, 4 anos aqui, é isso, amor? 3 anos, pastor? 3 anos que eu já estou aqui no Movidos pela Fé, e cada rosto que está aqui é no mesmo tempo que eu estou, menos o nosso irmão Ciro, o levita. E cada um de vocês tem um milagre para contar. E cada um de vocês está firme na presença de Deus. Então, adore a Deus, glorifica a Deus, não saia. Continua orando pela tua família. Continua orando pela família do pastor Diego. Continua orando pela minha família, porque nós estamos orando pela tua família. Você continua orando para cada um de vocês. E a bênção é graúda. E Pedro, irmãos, ele entendeu o que Deus queria fazer na vida dele. E diz a palavra de Deus, irmão, que Pedro, quando ele, pela palavra do nosso Senhor, olha o que diz: e como acabou de falar, diz a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Pedro, ele voltou, irmão, para o alto mar, mas porque ele entendeu a palavra do mestre, ele obedeceu a palavra de Jesus, e voltou, irmãos, e voltou e começou a lançar a rede novamente, e começou a trabalhar novamente. Ele fez aquilo que Jesus pediu, ele fez aquilo que o mestre ordenou a fazer. Mas o nosso Jesus, irmão, ele é maravilhoso. Como eu falei, Jesus, ele poderia pegar a rede e lançar. Jesus poderia mandar ou dar ordem para os peixes pular, poderia fazer isso. Mas tem coisas, irmão, que é para mim fazer, tem coisa que é para você fazer. Jesus, ele vai até certo momento. Jesus, irmão, ele vai até certo momento, até certa hora ele vai. Agora ele fala: daqui para frente é contigo, servo, daqui para frente é com você. Mas tem coisa, irmão, que nós queremos que Jesus faça tudo, e nós culpamos ao Senhor, colocamos culpa no mestre, colocamos culpa no Senhor. A cura, irmão, o milagre vem, mas existe uma provocação para este milagre. O milagre na minha vida e na sua vida, irmão, vai acontecer. O milagre na minha vida, irmão, é promessa de Deus. As bênçãos, irmão, do nosso Senhor, o reino dos céus é para mim e para você, é promessa dele. Foi ele que falou, irmãos, para mim e para você, que nós vamos ver rua de ouro, que nós vamos andar, irmãos, que nós vamos andar em ruas de ouro, que as bênçãos, irmão, as promessas dele vai ser alcançada para aqueles que creem, para aqueles que acreditam. E por que nós vamos desistir? E por que nós vamos parar na metade do caminho?
E diz a palavra do Senhor, irmãos, que essa pesca, quando Pedro obedeceu a palavra, quando Pedro começou a entender, que ele começou a lançar as redes novamente, irmãos. Dizendo que ele lançava a rede e começou a puxar. Imagino ele sem fé, sem acreditar, com uma mão só puxando. Mas quando ele viu o peso, irmão, que ele teve que colocar a outra mão, ele começou a colocar a outra mão, passou de que começou a puxar, e teve que pedir ajuda para os seus amigos, e teve que pedir ajuda, porque a bênção, irmão, quando vem na minha vida e na sua vida, a bênção é tão grande, irmão, que os outros vão ter a falar: meu Deus, é só Deus que pode fazer isso, porque a bênção que você tem, que você vai receber, é grande demais. Que os outros vão ver, vai reconhecer. Tão grande é o nosso Jesus na minha vida e na sua vida, que você vai pedir ajuda. Olha que fala a palavra de Deus, como nós lemos. E vendo isso, Simão Pedro prostou. Não, o 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhando mais, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompiam-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro não era pecador como eu e você, independente, irmãos. Falho que era Pedro, mas Deus era na vida dele, e Deus fez esse milagre na vida dele, pode fazer na minha, pode fazer na sua. Mas como está o teu coração diante de Deus? Você crê, você acredita? Mas presbítero, o ano passado foi difícil, o mês passado foi difícil, a semana passada foi difícil, a noite foi difícil para Pedro, a noite foi difícil para os discípulos. Eles não apanharam nada, não pegaram nada. Mas quando Jesus, irmão, ele está na direção, quando Jesus ele está no controle, ele quer fazer algo na tua vida. Se você crer, se você acreditar, irmão, confia. Basta somente ouvir a voz do Espírito Santo e faça o que ele está pedindo. Faça o que ele está pedindo. Eu creio, irmão, que tem milagre na minha vida e na sua vida, como teve na vida de Pedro e desses homens, de Tiago, que pescaram, irmão, uma quantidade, a qual a Bíblia fala que o barco ia quase a pique, quase se afundou. Mas porque ele estava debaixo de uma direção, ele estava debaixo da palavra de Deus. E quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, irmãos, você pode ter certeza, o milagre vai chegar. O milagre vai chegar. E eu acredito, irmãos, fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu acredito que tem milagre na minha vida e tem na sua vida. Não fica frustrado muitas das vezes por aquela enfermidade. Como nós dizemos, aí o nosso pastor fala, nós não somos super-homens. Vai bater frustrações na nossa vida, as afrontas vai vir, mas recuar jamais. Eu quero soltar um louvor, irmãos, em nome de Jesus. Irmão Marcos, solta esse louvor. Apaga essa luz aqui da frente.
Eu louvo a Deus, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, nós oramos, nós clamamos. Nada besteira. E a luta bate na nossa porta. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava Presta atenção na letra desse doutor. sem forças, desanimado. Muitas das vezes não está sentindo
Glória a Deus. Sempre no final da palavra, irmãos, o pastor Diego, ele sempre faz um apelo. Eu nunca fiz. Mas se Jesus pede, a gente faz. E se você, por acaso, está afastado da presença de Deus, por acaso você está com a sua fé lá embaixo, ou você ainda que não aceitou o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, Deus está dando uma oportunidade para você se reconciliar com Ele, de aceitar a Ele. Porque, irmão, nós sabemos que o dia da vinda do nosso Senhor, nós não sabemos o dia nem a hora. Somente Ele sabe. Mas você que está afastado, você que está sem ministério, se você quiser vir aqui à frente, o pastor Diego vai estar orando pela tua vida. Venha aqui no nosso meio, irmão, que quer voltar para Jesus, ou está afastado da presença do Senhor, que quer voltar aos pés do Senhor. Venha aqui à frente em nome de Jesus. Se não tem ninguém, que Deus te dá outra oportunidade para a sua vida. Amém, igreja? Deus abençoe a tua vida. É a paz do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus.